Olá, aqui é a Jaqueline Oliveira e nesse vídeo de hoje nós iremos finalizar o nosso assunto de como transformar o nosso mindset. Então, antes de prosseguirmos aqui o nosso assunto, só gostaria de dar um aviso aqui bem rapidinho, dizer a vocês que graças a Deus que o Gustavo entrou em contato comigo e nós já começamos um processo de acompanhamento. Ele já me relatou várias coisas que eu perguntei e estamos agora nesse processo. Inclusive, ele falou que assim que ele conseguir reatar com a namorada dele, ele irá publicar aqui no nosso grupo. Então, ele falou que vai continuar essa sintonia aqui com todos vocês, com todos nós. E, inclusive, ele até está muito grato a cada um de vocês que deu uma palavra de força naquele momento que ele estava desesperado. E agora estamos aí bem firmes, juntos, para que possamos trilhar esse caminho juntos e conseguir a meta, que é realmente ele conseguir reconquistar a namorada dele. E nesse processo, inclusive, terá como se diz, como um complemento que é bem essencial, terá um processo exatamente de um amadurecimento dele, exatamente de mudar alguns padrões de comportamento que são prejudiciais no relacionamento. Então isso, ele falou que está deixando ele muito animado e ele está bem confiante nesse processo que ele irá trilhar. Então eu quis falar um pouquinho aqui do fato aqui do Gustavo, porque várias pessoas perguntaram, então eu quis deixar vocês aqui cientes de que ele, graças a Deus, entrou em contato e já começamos aqui o processo de acompanhamento. E um outro assunto que eu quero falar aqui com vocês é referente ao congresso que teve nesses dias de 1 a 3 de junho. Então, as pessoas que tiveram a chance de estar lá, elas entraram em contato comigo e puderam compartilhar um pouquinho da experiência que tiveram e o aprendizado ali, a qualidade de todo o conteúdo que teve. Então, eu fiquei muito feliz em saber que vocês gostaram ali do evento. E vocês até me disseram, né, que na próxima vocês querem que eu esteja presente. E, inclusive, nesse sentido, aqueles 3 empresários que vocês até conheceram, tiveram a chance de conhecê-los pessoalmente lá no evento, eles entraram em contato comigo e conversaram muito sobre isso, falando que eles realmente desejam que eu reflita e num próximo, que será em agosto, lá no Rio de Janeiro, eu esteja presente. Então, de fato, eu me comprometi ali com eles de que eu realmente irei pensar bem quanto a agosto e quem sabe nós estaremos lá todos juntos, poderemos então nos conhecer, tanto esses empresários quanto também cada um de vocês aqui que tiverem a chance também de estarem presentes. E quanto a isso, eu estou refletindo. E para vocês terem uma ideia, esses empresários conversaram sério mesmo comigo. Eles até falaram na possibilidade de, posteriormente, que eles desejam que eu me mude até mesmo para São Paulo. De tanto que só mesmo para vocês perceberem assim, do quanto que eles estão mesmo ligados em sintonia aqui comigo e querendo mesmo que eu desenvolva uma carreira. E nesse ponto assim de me mudar para São Paulo, eu estou refletindo. Nesse momento na minha vida, eu estou num momento assim de reflexão, eu não estou num momento assim de tomada de decisão, então eu preciso refletir profundamente, porque mudar de cidade é algo assim, uma mudança profunda na nossa vida. Então, quanto a isso eu ainda irei refletir, mas eu quero dizer a vocês que não foi um descaso o fato de eu não ter ido nesse congresso, e eu estou em sintonia, continuo em sintonia com esses empresários. E estou refletindo sobre essa possibilidade do que eles me falaram quanto a ir para São Paulo e o próximo congresso também, que será no mês de agosto. Então, quanto a isso, eu só quis dar uma satisfação aqui para vocês e dizer que eu fiquei feliz e continue, cada um de vocês que foi nesse congresso, continue compartilhando aqui no nosso grupo a experiência que vocês tiveram para enriquecer ainda mais e incentivar, animar os outros membros do nosso grupo. Então, vamos agora para o nosso assunto de hoje, para encerrarmos, como transformar o nosso mindset. Então, no último vídeo nós aprofundamos sobre
os diversos programas de televisão e os efeitos que geram na vida das pessoas. E nesse vídeo de hoje, para finalizar esse tema, nós iremos ver mais alguns pontos importantes que também influenciam na nossa mentalidade. E um desses pontos refere-se às companhias que nós temos em nossa vida. Essas companhias são no sentido de pessoas que nós temos como um referencial em nossa vida, ou seja, são aquelas pessoas que nós temos como um exemplo a ser imitado, ou mesmo aquelas pessoas que nós temos como inspiração. Então, nesse caso da inspiração, são pessoas que nos influenciam profundamente. Isso porque essas pessoas, elas representam muito para nós. São aquelas pessoas que exercem uma profunda influência no nosso coração. Ainda iremos falar sobre esse tema da inspiração, onde a escolha precisa ser bem madura. Isso porque consiste em pessoas que são de nossa inteira confiança e que também irá exercer uma influência profunda em nossa vida. Isso, só para vocês terem uma ideia, quando nós formos falar desse tema, eu irei inclusive contar para vocês sobre quem são as pessoas que eu tenho como inspiração em minha vida. E só para vocês terem uma noção, não chega nem a 5 pessoas. Então, nesse sentido, é também primordial que nesse caso assim da inspiração, no máximo sejam 5 pessoas em sua vida. E precisa ser pessoas de sua confiança e inteira confiança. Isso porque a influência que elas terão sobre vocês será muito forte. Então, quando eu contar a vocês quais são as pessoas que eu escolhi como inspiração em minha vida, vocês poderão perceber que no decorrer do meu relato será exatamente, eu irei mostrar para vocês como que essas pessoas são da minha inteira confiança e como que elas exercem uma profunda influência no meu coração. Então, isso, quando eu contar a vocês, será exatamente para também inspirar vocês na escolha que vocês forem fazer em suas vidas. Então, isso será um pouco mais adiante, quando nós tivermos o assunto sobre inspiração. Mas, voltando ao assunto, é importante cuidarmos desse requisito das companhias, porque já foi comprovado cientificamente que nós somos a média das companhias que nós temos por perto. Então, para ilustrar um pouquinho do que eu estou falando, imagine a seguinte situação: uma pessoa que fique constantemente na presença de pessoas pessimistas, e que são pessoas assim que ficam reclamando o tempo todo, tem aquela visão inteiramente negativa da vida, fala somente assim de desastres, tragédias, reclama o tempo todo. Então imagina essa situação, você ali na presença dela. E por mais, o que é pior, por mais que você tente mostrar para ela o bom lado da vida, que há esperança, há uma forma de encontrar uma solução para superar as dificuldades, os problemas que vão surgindo, essa pessoa, ela insiste em permanecer ali naquela visão negativa. É como se você ali notasse, você percebesse que ela tem aquela preferência, aquele gosto de ter aquela visão pessimista, aquela visão negativa da vida. Então imagine essa situação, você ali constantemente em contato com aquela pessoa, escutando sempre ali aqueles desastres, aquelas tragédias, ela reclamando de tudo. Como que você acha que você vai ficar diante dessa situação? Feliz ou triste? Triste, não é verdade? Então isso para você perceber como que a influência é grande nesse caso de uma pessoa que é pessimista e fica ali o tempo todo ali perto de você, justamente falando desses assuntos assim que são bem desagradáveis, bem assim sem esperança, sem nenhuma motivação na vida. Então, o que eu estou mencionando aqui é exatamente a importância de você ter cautela e prudência com esse tipo de pessoa que é pessimista. Isso por conta assim da influência que elas exercem sobre a sua vida. Porque se você, por exemplo, tiver essa pessoa como referencial em sua vida, isso irá te afetar profundamente. Você tenderá a começar a ter essa visão pessimista da vida. Talvez você seja uma pessoa assim até motivada, que acredite que
tudo em nossa vida tem uma solução, tem como superar. Mas de tanto você ficar ali na presença daquela pessoa pessimista, você começa a desanimar, você começa a pensar que a vida não tem solução, que a vida é muito difícil, que a vida, na verdade, é uma desesperança. Então você vai ficando, na verdade, afetado com aquela presença ali daquela pessoa negativa. Então, nesse sentido, é muito importante que você não tenha uma pessoa que seja pessimista como um referencial em sua vida e muito menos como uma inspiração. Isso porque, como vocês puderam perceber, as pessoas que estão à nossa volta, elas nos influenciam profundamente. Então, é necessário que tenhamos essa prudência, essa cautela nas escolhas das pessoas que irão realmente assim exercer uma influência sobre nós. E quando se deparar assim com pessoas que sejam meramente pessimistas, tenha assim uma atitude firme, uma atitude aquela conduta de determinação de mostrar o bom lado da vida para a pessoa. E mesmo que ela insista ali naquela visão negativa, não se deixe envolver pela pessoa. Seja o mais breve possível, por exemplo, e tente assim sempre terminar assim a conversa com ela mostrando que tudo tem uma solução, tudo tem uma maneira de superar. Nunca deixe que aquela situação, assim, aquele pessimismo dela termine como se aquilo ali tivesse predominado na conversa. Então vocês percebem a diferença? Então é muito importante ser breve, nesse caso, com a pessoa e permanecer firme. Até mesmo porque quando você permanece firme e mostra o bom lado da vida para a pessoa, que há esperança, há solução para os desafios que surgem, então é uma maneira de você despertar a consciência da pessoa para que ela comece a refletir e comece, quem sabe, a ver esse outro lado da vida que ela não está vendo. Quem sabe quando você mostrar isso para ela, ela começa a se despertar e ver que ela não está vendo esse outro lado da vida. Enquanto ela está meramente no pessimismo, enquanto isso não consiste na realidade. Porque se ela tiver uma visão correta, ela irá enxergar que tudo tem uma solução e que a vida, por mais que surjam os desafios, as dificuldades, a vida é boa. A vida sempre tem uma saída, uma solução, um modo de extrair um aprendizado. Então vocês percebem a diferença? Então é extremamente importante ter essa conduta firme quando surgir esse tipo de situação. Uma outra orientação que eu quero passar aqui para vocês é para as pessoas casadas. Eu quero alertar vocês para que vocês cuidem bem das suas companhias e não tenham como pessoas próximas aquelas assim que defendam coisas erradas na vida. Então agora eu quero direcionar os maridos. Não tenham companhias, colegas, amigos que te incentivem a desrespeitar a sua esposa, a traí-la, a humilhá-la, a ter aquela atitude assim, eu tenho a minha vida independente, entre aspas, da minha esposa. Então, aquelas pessoas que te incentivem para esse lado errado, de humilhar, de pisar na sua esposa, não tenha essas pessoas como próximas a você. Procure evitá-las, porque a influência delas negativa irá de modo assim muito forte, irá destruir o seu relacionamento, o seu casamento ali com a sua esposa. E eu quero também direcionar as esposas. Não tenham como amigas ou colegas ou pessoas próximas aquelas pessoas que te incentivem a diminuir o seu marido, a humilhá-lo, a fazê-lo sofrer de maneira assim proposital, a pisar nele, a desrespeitá-lo. Esse tipo de companhia, tenha em mente que não serve para você. Porque se você escutar esse tipo de pessoa, você irá de fato destruir o seu casamento. Você irá também, além de destruir a si mesma, você estará, na verdade, destruindo também a pessoa que você ama, aquela pessoa amada. Então tenha essa convicção em sua vida, de selecionar bem as suas companhias, tanto o marido quanto também a esposa. Tenha em mente que só serve como companhia aquelas pessoas que te edificam, que te ajudam de verdade a construir o seu relacionamento, na verdade, a te edificar a cada dia que passa, a fortalecer ainda mais o seu vínculo com a sua esposa ou com o seu marido. Então, aquelas que buscam exatamente te destruir,
te desanimar, te dar orientações, aqueles conselhos errados. Então, tenha como meta que esse tipo de pessoa não serve para estar ali na sua convivência, ali da sua família, da sua casa, da sua vida. Isso é muito importante. E outro ponto também que eu quero citar é quanto aos pais. Acompanhe, é primordial que vocês acompanhem quem são as companhias dos seus filhos. Seja que seus filhos sejam crianças, jovens, adolescentes. Então é primordial que vocês tenham conhecimento quem é que está andando com seus filhos. Porque as companhias, elas influenciam profundamente na vida deles. Para vocês terem uma ideia, imagine um grupo que fala, por exemplo, gíria. Os membros do grupo, todos ali, de tanto eles estarem ali constantemente naquela convivência de sempre estar naquele vocabulário de falar gírias, todos ali vão começando a falar gírias. Isso para vocês terem uma noção de quanto que ali o círculo de amizades, o círculo de pessoas que são próximas influenciam profundamente, tanto na vida quanto nos comportamentos de uma pessoa, quanto nas decisões. Então a influência é como um todo mesmo na vida de cada uma das pessoas. E nesse sentido existe inclusive um ditado popular que diz o seguinte: diga-me com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. Mas eu tive um professor na área de desenvolvimento pessoal que ele aprimorou ainda mais essa frase. E ele chegou a recriar essa frase da seguinte maneira: diga-me com quem tu andas, que eu te direi onde irás chegar. Então, para ilustrar um pouquinho dessa frase, para vocês compreenderem melhor do que ela significa, imagine a seguinte situação: uma pessoa que tenha um sonho, um objetivo, uma meta ali no bem, e que essa pessoa ela comece a ter contato ali com pessoas pessimistas, e que essas pessoas pessimistas comecem a desanimá-la, dizer: ah, você não vai conseguir, você não é capaz, comece a diminuí-la e afirmar que é melhor ela desistir, porque ela está na verdade se iludindo, ela não conseguirá chegar ali no objetivo dela, de concretizar aquele objetivo. Então imagina essa situação, como que essa pessoa irá lidar com a situação, onde ela irá chegar? Imagine, se ela continuar ali na companhia daquelas pessoas, ela tenderá de fato a desistir dos seus sonhos, a desistir daquela meta ali no bem que ela tem a realizar. E notem bem, ali é um objetivo que é edificante. A meta dela é realmente fazer o bem para outras pessoas. Mas diante ali daquele círculo de amizades ali, de pessoas que estão sempre a desanimando, dizendo que ela não é capaz, a diminuindo, dizendo que é melhor desistir, se ela continuar ali escutando aquelas pessoas, ela de fato irá desistir. Ela irá começar a acreditar naquilo que elas estão dizendo, que ela não é capaz, que aquilo é uma ilusão, que é melhor ela deixar tudo de lado e ficar quieta. Então vocês percebem o que acontece? Agora imagine uma outra circunstância, que diante dessa situação que vai surgindo pessoas pessimistas, essa pessoa toma uma decisão de não ter mais essas pessoas pessimistas por perto. Então, o que irá acontecer é exatamente que ela irá ficar centrada ali no objetivo dela, na meta dela de fazer o bem. E com isso ela conseguirá realizar o seu sonho, o seu objetivo, de colocar em prática ali o que ela planejou e de fato ela começará a fazer o bem para outras pessoas através ali de todo aquele planejamento que ela fez ali no decorrer da vida dela. Então vocês percebem a diferença e a importância que tem de selecionar ali as companhias, de ter a prudência, aquela cautela. E para exemplificar um pouquinho esse assunto que estamos abordando, eu irei contar uma historinha fictícia. Havia em uma fazenda um cavalo que acidentalmente ele acabou caindo dentro de um poço. E quando o fazendeiro se deparou com aquela circunstância, ele começou a pensar. Primeiramente ele verificou e constatou que o seu cavalo não havia machucado. Mas ao ver que o seu cavalo estava ali chorando, ele começou a pensar:
que não valeria a pena ele investir o seu dinheiro para resgatar aquele cavalo ali do fundo do poço. Então ele tomou a seguinte decisão muito cruel: eu irei sacrificar esse cavalo. E diante disso, ele chamou seus vizinhos e convidou-os para que o ajudasse a jogar terra ali para enterrar o seu cavalo vivo. E quando eles começaram a jogar terra, aquele cavalo começou a chorar de uma maneira ainda mais desesperada. E eles então continuaram jogando as pás de terra. E eles notaram que depois de alguns minutos, aquele cavalo silenciou. E eles então continuaram ali o seu exercício de jogar a terra. Foi então que depois de mais alguns minutos, aquele fazendeiro ficou curioso para ver o que estava acontecendo, se já estava em um ponto bom de terminar de enterrar o seu cavalo. Foi então que ele pôde verificar, ele constatou que o seu cavalo, à medida que eles iam jogando a terra, aquele cavalo que estava ali no fundo do poço, ele sacudia e em seguida pisava. Então, a cada pá que eles estavam jogando, ele novamente sacudia e pisava. E assim aquele cavalo foi subindo, subindo, até que ele chegou na superfície. E quando ele ali chegou naquela superfície, ele saiu trotando ali no meio deles e foi para um outro lugar. Então essa historinha tem muito a nos ensinar. Primeiramente, é que diante ali daquela dificuldade, daquelas pessoas, começou pelo próprio fazendeiro. Aquele cavalo se deparou com o seu próprio dono, que não acreditou nele, que o desvalorizou, que considerou que não valeria a pena investir nele, investir para salvar a sua vida. E a sua decisão foi a mais cruel, foi exatamente de sacrificá-lo, de matá-lo. Então, diante disso, aquele cavalo, primeiramente, ele chorou diante da situação, mas ele tomou uma seguinte decisão. Ao ver ali, que eles estavam jogando, a começar pelo seu dono, com as ordens dele, e toda aquela vizinhança estava jogando terra nele, querendo enterrá-lo vivo, ele tomou a seguinte decisão, de que ele não iria deixar que aquelas pessoas o matassem, que aquelas pessoas o destruíssem. Então, dessa forma, ele usou exatamente aquela terra que seria o motivo da sua morte, da sua destruição, usou aquela terra para que ele pudesse superar aquela situação, superar aquele desafio, aquela dificuldade que ele estava se deparando. Então, assim, à medida que ele sacudia e pisava naquela terra, ele estava exatamente subindo. E ao subir, ele chegou na superfície. E notem bem, quando ele chegou na superfície, ele não permaneceu naquele lugar, porque ali, aquelas pessoas, a começar pelo seu dono, ele não acreditava nele, ele não o valorizava, porque se ele o valorizasse, ele teria investido ali o que fosse necessário para salvar a vida dele. Mas aquele dono, ele não o valorizou, ele o diminuiu e mais, ele ainda chamou toda aquela vizinhança para desvalorizá-lo também. Então, diante toda aquela circunstância ali de pessoas que não acreditavam nele, que não valorizavam, ele decidiu que aquele lugar não era para ele. Então, por isso que ele saiu trotando no meio deles e foi para outro lugar. Assim também é em nossa vida. Devemos ter essa convicção. Não fiquemos arraigados ali, próximo de pessoas, fixo, no sentido assim de ter um vínculo, pessoas que não acreditam em nós, pessoas que nos diminuem, que nos desvalorizam, que nos humilham. Fiquemos fixos em pessoas que, pelo contrário, aquelas pessoas que te edificam, aquelas pessoas que te fortalecem, aquelas pessoas que a cada dia que passa, elas são um sinal de fortalecimento, de alegria em sua vida, aquelas pessoas que acreditam em você. Então, se for necessário, tome essa decisão também em sua vida. Saia de um meio que muitas vezes está te diminuindo, te menosprezando e vá para um outro lugar onde você possa ser valorizado, onde as suas qualidades ficam em evidência e não que, ao contrário disso, que você esteja sendo cada vez mais diminuído, cada vez mais pisoteado. Busque exatamente
situações, lugares, pessoas, companhias que possam ser exatamente um sinal de edificação e fortalecimento em sua vida, pois assim você verá que a cada dia, quanto mais o tempo passar, você estará progredindo, crescendo e se desenvolvendo ainda mais em sua vida. Então essa é a lição dessa breve historinha que eu contei aqui nesse momento. Um outro ponto importante que eu quero citar é referente às músicas em geral. Eu tive essa visão das músicas com um mentor em um curso de desenvolvimento pessoal. Esse mentor, ele afirmou que a letra das músicas, em geral, elas são uma letra assim que tendem a direcionar as pessoas ao desânimo. E ele citou que especialmente a música sertaneja, ela tem muito disso, que é exatamente mostrar um lado assim inteiramente negativo da vida. Para vocês terem uma ideia, comecem a observar a letra das músicas sertanejas, o que elas têm ali a dizer. Normalmente é assim, é um lamento constante, seja assim, uma pessoa, por exemplo, que está relatando, uma pessoa que morava na roça e foi para a cidade e ficou desiludida, ficou sentindo falta, saudade lá da terra dele, lá na zona rural, ou então, especialmente quanto aos relacionamentos, é ali aquele eterno lamento, é dizer assim, a minha amada que se foi, eu estou totalmente desiludido, desamparado, eu não estou mais com esperança na vida, a minha amada foi embora e eu estou aqui chorando sempre. E recentemente eu tenho observado que tem surgido inclusive músicas sertanejas que estão afetando exatamente assim, mencionando exatamente sobre a área profissional das pessoas. E isso eu tenho notado que afeta profundamente, porque imagine bem, uma letra que está dizendo ali, eu estou desanimado na minha profissão, no meu trabalho, estou bebendo demais para tentar esquecer os problemas e estou levando ali a minha rotina no trabalho de qualquer jeito. Como que vocês acham que vai ficando a mente das pessoas que vão escutando aquilo ali? É claro que vai influenciando, não é verdade? Lembrem bem daquilo que nós já vimos. O subconsciente vai registrando tudo automaticamente e não diferencia a realidade de ficção. Então, na época, esse mentor até nos colocou a refletir sobre isso. Como que não fica a mente das pessoas que ficam ali constantemente em contato com esse tipo de música, por exemplo, a sertaneja, que é aquele lamento constante. É sempre dizendo que a vida não tem jeito, que está desiludido, que a pessoa que ele amava foi embora e ele ficou sozinho, ou então que ele sofreu uma decepção, ele foi traído, ou ele acabou traindo e com isso perdeu a pessoa que ele amava. Então é sempre assim, aquela visão pessimista e uma visão assim negativa mesmo da vida. E com isso as pessoas que vão escutando, elas acabam que vão de certa forma acreditando naquilo ali, que os relacionamentos são daquela forma. E na verdade, isso não consiste na realidade, porque um relacionamento, se tiver ali o empenho dos dois, o relacionamento dá certo. Por mais que vão surgindo ali os desafios ali que, no decorrer da vida, quando os dois estão empenhados, eles de fato eles superam todas as dificuldades que vão surgindo. E mais, essas dificuldades que surgem ali no decorrer da vida deles, elas exatamente vão servir como um aprendizado de vida, como uma ocasião de amadurecimento, de crescimento. Lembram o que nós já vimos bastante sobre ver os desafios com essa visão correta de amadurecimento, aprendizado, crescimento? Então, é exatamente isso que vai acontecendo. Então, não somente a música sertaneja, mas podemos ver que as músicas em geral têm consistido exatamente numa decadência mesmo na letra, onde o que mais relata é assim aquela desesperança, que é a desilusão com a vida. E uma outra coisa também que eu pude perceber que esse professor chegou a mencionar é quanto aos escritores, aos poetas. Geralmente eles também tendem a relatar ali uma visão também pessimista
aquela visão assim de ficar reclamando, de ver por um lado inteiramente assim negativo. Então isso vai cada vez mais influenciando de maneira negativa a mente das pessoas. Então é importante que cada pessoa tenha exatamente essa visão crítica, essa visão diferente de enxergar que a vida não consiste nisso que está sendo relatado seja nos escritos, na letra das músicas. Então, é exatamente esse, podemos dizer, esse remar, aliás, é exatamente o remar contra a maré. É você ter aquela consciência que essa letra, letra de música, ela não consiste na realidade. E, de fato, você começar a selecionar, se possível, aquilo que você escuta. Porque tudo que você escuta de maneira constante vai ficando na sua consciência. Então, é necessário que você tenha essa prudência em sua vida também, de fazer as escolhas certas quanto ao que você, não somente quanto ao que você assiste, mas também quanto ao que você escuta, porque tudo isso exerce uma influência bem profunda na sua vida. E eu me lembro também que esse mentor mencionou que as músicas, as letras delas, precisavam ser algo assim edificante, algo que direcionasse as pessoas naquilo que é certo, que mostrasse que, por exemplo, um relacionamento, ele dá certo. Se tiver o empenho recíproco ali dos dois, o relacionamento ele amadurece, ele cresce cada vez mais. Então esse professor falou exatamente que a música, em geral, ela está precisando exatamente desse direcionar para o bom lado da vida, para edificar as pessoas, ao invés de direcioná-las para o pessimismo, para desanimar as pessoas de forma que elas comecem a ver a vida como um lamento constante, uma desesperança. Então, ele falou que é necessário que comece a surgir letras que sejam edificantes e nos alertou quanto à importância de fazermos escolhas em nossas vidas, quanto àquilo que assistimos e também aquilo que escutamos. E nesse sentido das músicas, ele falou que a decadência está tão grande que ele citou inclusive a inversão de valores que muitas vezes é ali retratado nessas letras. E como exemplo citou também o funk, que é uma letra assim bem que vai denegrindo ali a moral, a imagem das pessoas, os bons costumes. Então é algo assim que é necessário as pessoas repensar para que elas selecionem tudo aquilo que elas escutam, tudo aquilo que elas assistem, porque isso de fato tem uma influência muito forte na mente e na vida delas. Nesse sentido da influência que a mídia exerce na vida das pessoas, eu quero citar aqui 2 exemplos de casos que surgiram aqui no nosso grupo para mostrar o quanto que a mídia é capaz de influenciar negativamente na vida das pessoas, especialmente na questão assim do que se refere à inversão de valores e até mesmo a manipulação que vai acontecendo na mente das pessoas. Então, o primeiro exemplo é quanto a uma mulher que entrou em contato comigo, relatando que o filho dela estava muito violento com os colegas na escola. Ela foi chamada pela professora lá na escola e a professora relatou que o filho dela estava ficando muito agressivo com os coleguinhas. Ele estava, inclusive, muito assim, naquele sentido de brigar, de agredir. Então, com isso, devido à professora ter visto que a situação estava ficando cada vez mais séria, resolveu chamar a mãe para que pudesse tomar uma providência ali quanto àquela situação. E essa mãe resolveu entrar em contato comigo e relatar a situação, buscando uma solução. E nesse sentido, nós começamos então o acompanhamento, onde eu fui perguntando ali como que é a rotina de vida deles, se em casa aquele filho dela estava presenciando situações assim de agressividade. Então ela falou que não, que na casa dela era inclusive um ambiente assim muito tranquilo, de harmonia. Então fomos assim investigando cada vez mais e chegamos ao ponto que descobrimos que o que estava influenciando eram os desenhos animados violentos que aquela criança estava assistindo.
Então, para vocês terem uma ideia, um simples desenho animado estava ali influenciando negativamente a mente daquela criança. Isso porque uma criança, ela tem toda uma visão assim de fantasia da vida. Ela quer ter um herói, ela quer imitar também aquele herói que ela considera que é alguém ali, um personagem valente. Então, devido a isso, é que tem uma influência muito grande. E para vocês terem uma ideia, uma criança, ela é mais propensa a ser manipulada do que um adulto, porque a criança não tem aquela maturidade de tomada de decisão, de reflexão. Então, com isso, ela tende realmente a imitar tudo que ela assiste, tudo que ela entra em contato. Então, depois que descobrimos que eram os desenhos animados que estavam influenciando negativamente, nós começamos todo um processo de modificar aquela rotina ali daquele filho dela, para que ele começasse a assistir desenhos que fossem educativos, fossem edificantes na vida dele. Então, dessa forma, começamos esse processo e já pudemos notar que o filho dela já começou a apresentar um progresso, só que é algo gradativo mesmo. É necessário que tenha todo uma paciência mesmo para que na mente dele vá ficando gradativamente essas coisas boas e vá deixando quieto, de lado, lá no subconsciente, aquilo que foi registrado de maneira negativa. E um outro exemplo de um caso que surgiu aqui no nosso grupo é uma mãe que entrou em contato comigo muito preocupada, dizendo que a filha dela, no determinado dia, mencionou que ela estava se sentindo muito excitada sexualmente. E a filha dela tem somente 10 anos de idade. Então, uma criança, né? Como vocês podem perceber. E com essa preocupação dela, ela entrou em contato comigo pedindo um direcionamento, como que ela deve agir nessa situação. E então eu comecei toda uma conversa ali com ela, buscando saber qual a rotina ali na casa dela, se a filha dela estava tendo contato com situações assim que ela possa ter presenciado assim, uma cena de sensualidade ou mesmo em outro local que eles frequentem. E a mãe dela falou que não, que na casa deles, inclusive eles são cristãos, então eles buscam realmente viver os valores. Então eu afirmei para ela, mas tem uma causa. Se a sua filha está, se ela mencionou que ela está se sentindo assim, então tem um motivo e nós iremos descobrir. Então prosseguimos ali todo aquele processo ali de observação e eu orientei essa mãe para que ela aproximasse ainda mais da filha, que ela tivesse um diálogo, tivesse um vínculo realmente ali com ela, para que a filha pudesse ir contando tudo que ela tivesse vivenciando na sua vida, tudo que ela tivesse sentindo, porque através disso queria possibilitar que encontrássemos a causa. Então era necessário essa proximidade forte entre aquela mãe e a filha. Então nesse processo teve um dia que essa mãe relatou que eles estavam assistindo uma determinada novela e num determinado capítulo teve uma cena erótica. E no decorrer da cena, a filha relatou: mãe, eu estou me sentindo excitada assistindo essa novela. Foi então que aquela mãe se deu conta que era exatamente aquelas cenas ali provocantes de sensualidade que estava despertando de uma maneira precoce a sexualidade ali da sua filha. E inclusive nesse dia o pai dessa menina estava presente ali na sala e no momento que ela citou que ela estava excitada ali com aquela cena que estava passando, o pai ficou muito assim desconcertado e falou para a mãe: eu não dou conta de lidar com essa situação. E saiu da sala imediatamente, de tanto assim que ele ficou perturbado de ver a gravidade do que estava acontecendo ali com a sua filha. Então, diante disso, logo que descobrimos que era a novela que estava causando isso, começamos um processo então de mudança ali daquela rotina, para que colocasse coisas edificantes ali na vida daquela filha, para que ela começasse a assistir coisas que realmente
transmitisse valores, porque, como vocês já puderam perceber, uma vez que é registrado algo no inconsciente, não é possível de deletar. O que é possível de acontecer nesse caso é que vá deixando gradativamente quieto, esquecido, lá no subconsciente. Então vai colocando outras coisas boas, para que essas coisas boas é que fiquem em evidência ali no consciente da pessoa. Então é exatamente essa reeducação que começamos a fazer. E graças a Deus já começamos a notar um progresso, mas é algo assim que é necessário um tempo, é necessário paciência, dedicação. Então eu quis contar esses dois casos para vocês, somente para vocês terem uma ideia do quanto que a mídia ela influencia negativamente na vida das pessoas. E outro caso que eu quero citar aqui é referente a um aluno que a minha mãe teve na época que ela lecionava. Ela começou a perceber que esse aluno estava ficando muito desinteressado, sonolento, com dificuldade de concentrar. Então a minha mãe começou a dedicar uma atenção ainda maior para esse aluno. E foi quando a minha mãe descobriu que ele estava com um hálito muito forte de bebida alcoólica. E quando a minha mãe percebeu isso, ela ficou muito preocupada com a situação e resolveu chamar a mãe desse aluno dela. Quando ela chamou a mãe, ela mencionou sobre a situação e perguntou para a mãe: o seu filho tem bebido bebidas alcoólicas, tem consumido isso? Porque eu notei isso no hálito dele. E a mãe mencionou que não, que na casa dela ela não permitia que ele bebesse. Foi então que a minha mãe realmente afirmou que ele estava bebendo. E aquela mãe, diante da situação, ela ficou surpresa e falou: mas eu não estou percebendo nada disso. Foi quando a minha mãe perguntou: mas a senhora também bebe? E a resposta foi: sim, eu bebo. Foi então que minha mãe explicou para aquela mãe: então é isso. Uma pessoa que bebe, ela não é capaz de perceber uma outra que esteja bebendo. Isso porque o hálito ali das bebidas alcoólicas ele é muito forte. Então, uma pessoa ela perde aquela percepção ali do olfato quanto a outra pessoa que também tenha bebido. Somente uma pessoa que não beba é capaz de perceber uma outra que tenha consumido alguma bebida alcoólica. Então, diante disso, aquela mãe, ela se lembrou de uma circunstância. Ela falou que no final, que eles costumavam frequentar muitas festas. E no final ali das festas, o filho dela costumava ir tomando os restinhos ali dos copos que estavam ali nas mesas. Então a minha mãe falou: de hoje em diante, então a senhora vai ficar atenta e não vai permitir que o seu filho consuma esses restinhos aí das bebidas alcoólicas, porque isso está afetando profundamente aqui no aprendizado dele, na concentração, na disposição dele aqui em estudar. E além disso, ele pode rapidamente ficar viciado. Isso porque uma criança ela tem uma possibilidade de se viciar mais rapidamente do que um organismo de um adulto. Então, diante disso, aquela mãe ficou atenta à situação e a partir daquele dia ela se aproximou ainda mais do filho e não permitiu que ele tomasse ali aqueles restos ali daqueles copos das festas que eles iam. Então foi um processo assim muito significativo para minha mãe, porque depois disso ela começou a notar que aquele aluno já foi recuperando a disposição, a concentração e ele teve um bom aproveitamento ali na sala de aula, aprendeu bem o conteúdo e foi aprovado no final do ano. Então foi algo assim muito gratificante para minha mãe ela saber que teve a chance de ajudar aquele aluno. Então eu contei essas situações, esses fatos aqui para vocês, para conscientizar cada um de vocês que são pais, para que vocês fiquem atentos aos seus filhos, mesmo com a correria do dia a dia, com as dificuldades que vão surgindo, não deixe de estar perto deles, atento aos costumes que eles têm, aos comportamentos, não deixe de dialogar com eles, porque, como vocês puderam perceber, são diversas circunstâncias que vão surgindo e tentam puxar os seus filhos para o lado errado. Então é necessário que vocês estejam realmente assim presentes na vida deles para que
através disso, vocês possam edificá-los e direcioná-los no caminho certo. Porque, como vocês perceberam, a mídia, por exemplo, que ela tende a fazer realmente assim uma inversão de valores, é direcionar para o caminho errado. Então, é por isso que é muito importante a presença de vocês como pais para direcionar os seus filhos ali no caminho certo, no caminho assim de edificação em suas vidas. Então, no decorrer de todo o nosso assunto aqui sobre mindset, como transformar o nosso mindset, foi bem evidenciado que é muito importante, diante dos desafios que vão surgindo no decorrer da nossa vida, ter uma visão correta, aquela visão de aprendizado, de buscar um crescimento, um amadurecimento. Pois assim, a cada dia que for passando, cada dificuldade que surgir não será um empecilho, mas sim um caminho para um aprendizado, um caminho para você se desenvolver cada vez mais em sua vida. E para encerrar aqui, finalizar o nosso assunto sobre como transformar o nosso mindset, eu quero contar mais 2 historinhas. E inclusive, eu gostaria até de contar um segredinho para vocês. Eu gosto muito de historinhas. Se uma coisa assim que puxa muito a minha atenção e cativa o meu coração são historinhas significativas. Então é algo assim que eu gosto muito. Então, por isso que eu vou contar mais 2 historinhas aqui hoje. E a primeira que eu irei contar é uma historinha fictícia. Então estava acontecendo uma viagem de navio e existia um marujo que estava ali no seu posto, exercendo a sua função. Então, quando chegaram em alto mar, começou aquelas turbulências bem fortes ali das ondas do mar, e aquele marujo começou então a sentir mal. E nesse decorrer ali que estava ali aquelas ondas, ele começou a olhar ali toda aquela turbulência nas águas, e quanto mais, à medida que ele ia olhando aquelas ondas, as náuseas, o mal-estar, aquela tontura que ele estava sentindo foi intensificando ainda mais. Então, diante disso, tinha um comandante que começou a observar o comportamento daquele marujo. Então, vendo que ele estava ficando cada vez pior ali com aquela situação, aquele comandante falou bem firme com ele: Marujo, olhe para o alto. E nisso, aquele marujo então olhou para o alto. E quando ele olhou para o alto, ele percebeu que aquela sensação de tontura, aqueles sintomas ali das náuseas começaram a melhorar. E então, à medida que ele foi notando que foi melhorando, ele teve a curiosidade de voltar a olhar novamente para aquelas ondas, toda aquela turbulência ali que estava acontecendo. E quando ele voltou a olhar para aquelas ondas, os sintomas que ele estava sentindo, da tontura, das náuseas, aquele mal-estar, eles retornaram. E ele começou a piorar novamente e foi ficando cada vez mais frágil ali naquela situação. E aquele comandante gritou de novo com ele: Marujo, olhe para o alto. E então aquele marujo novamente voltou a olhar para o alto, e ele percebeu que ao olhar para o alto, aqueles sintomas passaram. Ele foi melhorando ali gradativamente, até que ele já não sentiu mais toda aquela náusea, todo aquele mal-estar, em comparação, enquanto ele estava olhando para as ondas do mar. Então, assim é a nossa vida. Quando surgir as dificuldades, os desafios, não foquemos nos desafios, nas dificuldades, nos problemas, mas foquemos na solução. Olhemos para o alto, olhemos para Deus, fixemos a nossa confiança em Deus e também que possamos erguer a nossa cabeça, porque assim, com a cabeça erguida, com uma atitude de firmeza, é assim que nós estaremos focados na solução e não, como pudemos perceber, aquele marujo, enquanto ele ficou focado ali naquelas ondas, ou seja, focado no problema, ele estava sentindo mal, aqueles sintomas foi piorando cada vez mais. Então, que em nossa vida possamos, ao invés, diante dos desafios, focar no problema, que fixemos então na solução, que fixemos a nossa confiança em Deus e possamos ficar com a cabeça erguida, com uma atitude firme, buscando uma solução para superar os desafios que vão surgindo. E a segunda historinha que eu quero contar aqui para vocês é inclusive um fato que é real, é uma história real, é sobre o referente ao imperador Júlio César.
Então, em uma das viagens em que ele estava realizando com todos os funcionários da corte, chegou um ponto ali, eles estavam em alto mar e as turbulências começaram a intensificar muito. Então, diante disso, aqueles funcionários ficaram apavorados e começaram a jogar todo aquele peso que estava no barco, no mar, e fizeram ali o que eles achavam que era o possível para impedir que aquele barco afundasse. Mas chegou um ponto que eles, muito desanimados, resolveram chegar para aquele imperador e falaram: Imperador, sentimos muito, já fizemos de tudo aqui, já jogamos o peso no mar, já nos esforçamos, mas o barco vai afundar. E diante dessa fala ali daqueles funcionários, o Júlio César, com firmeza, olhou para eles e falou o seguinte: o barco do Júlio César não afunda. Então, diante daquelas palavras firmes ali do Júlio César, aqueles funcionários despertaram e eles se animaram e eles pensaram: realmente, o barco não vai afundar. Então, diante disso, eles jogaram as âncoras ainda mais ali para o fundo do mar, jogaram outros pesos de coisas que eles ainda estavam arraigados ali naquele barco. Então, eles jogaram no mar e fizeram todo o esforço possível e aquele barco não afundou. Então, assim também é a nossa vida. Assim como aquele barco do Júlio César, ele teve toda aquela firmeza, aquela determinação de afirmar que o barco dele não afunda, eles conseguiram o objetivo deles, que foi realmente, ele animou aqueles funcionários da corte e eles conseguiram manter aquele barco ali, ó, em alto mar e seguiram o seu caminho até o seu destino. Assim é a nossa vida, diante dos desafios, que tenhamos essa convicção: o barco da nossa vida, o barco da minha vida não afunda. Diante das tribulações, das dificuldades, dos desafios, que possamos dizer isso: o barco da minha vida não afunda. Pois assim, com essa convicção, com essa determinação, nós iremos focar na solução e não no problema em si. Então vocês percebem a diferença? Então que possamos sempre ter essa convicção. Os desafios, eles surgem de diversas maneiras, mas a diferença está exatamente em nossa convicção, em nossa determinação de dizer: o barco da minha vida não afunda, porque dessa forma, com essa determinação, com essa firmeza, você sempre encontrará uma solução. Diante de uma situação que às vezes você possa pensar: mas eu fiz de tudo o que era possível. Será que você fez mesmo? Porque a partir do momento que você tiver aquela convicção de que o seu barco da sua vida não afunda, você sempre encontrará algo ainda a mais que você poderá fazer, e é exatamente esse algo a mais que será a solução em sua vida. Então eu te convido exatamente a isso, a refletir e ter essa convicção sempre de que tudo em nossa vida tem uma solução, tem uma saída. Basta que tenhamos a convicção e a firmeza de acreditar que tudo tem uma maneira de ter uma saída e superarmos as dificuldades, os desafios que vão surgindo. Então esse foi o encerramento do nosso tema de hoje sobre como transformar o nosso mindset. E eu espero que todos esses vídeos aqui que nós tivemos no decorrer desse tempo tenha sido uma ocasião assim de aprendizado e de edificação em sua vida. E que cada um de vocês comecem a ter uma visão diferente, comecem a ter aquela visão crítica sobre diversas situações que vocês se deparam na vida de vocês. Então esse foi o nosso vídeo de hoje e nós vamos nos ver novamente no vídeo da semana que vem e falando sobre o tema da psicologia feminina e masculina. Então nos vemos no próximo vídeo da semana que vem. Até mais!